Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo da Comunidade Concórdia de Porto Alegre. Eu sou o pastor Horst e nós estamos então nesse dia realizando o nosso estudo bíblico e hoje é dia 21 de junho, é um dia especial, é o dia em que começa o inverno, né? Nós temos uns dias frios aqui em Porto Alegre. Também estou realizando esse estudo da minha casa e por isso também quero convidá-los nesse primeiro dia de inverno, a nós meditarmos num texto de Paulo aos Colossenses. E é no capítulo 2, que a gente quer compartilhar com vocês. Eu escolho esse texto do capítulo 2 porque nesse último final de semana nós participamos da Convenção Nacional da Igreja. E a Igreja Evangélica do Brasil ela tem um novo lema para o próximo quadriênio, né? E então 23, 24, 25 e 26. Então, na verdade, a partir do ano que vem, mas o tema está baseado em Colossenses, né? E eu quero então compartilhar esse texto com vocês para desde já a gente ir meditando nessa palavra e a gente vai, em alguns momentos até o final do ano, lembrar essa temática, né, para que a gente então já se organize, se planeje também como igreja para esses próximos 4 anos. E antes de nós então darmos início a esse estudo, eu quero convidá-los para um momento de oração. Nós vamos orar ao nosso Deus. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos por podermos nos colocar diante de Ti para esse momento de estudo, esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito conosco, para que Ele nos ilumine e nos conduza nessa reflexão e meditação. Que Ele habite no coração de cada um dos Teus filhos que nos acompanham e nos assistem, para que também essa palavra toque no coração e faça sentido para cada um. Olha por nós, ó Pai, e nos abençoe ricamente nesse momento de estudo da Tua palavra. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse texto de 2 a Colossenses e a gente vai conversando por partes aí. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, na Bíblia na linguagem de hoje, né? Também estou aqui com a Bíblia na versão Almeida, a Bíblia de Estudos da Reforma. A gente vai fazer aí alguns apontamentos também sobre esse texto. Então o texto de 2 Colossenses, talvez para a gente dar uma introdução, né? É importante dizer que a carta aos Colossenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E é uma carta que é escrita para uma igreja que passava por uma série de dificuldades, e dificuldades sobre o ensino da palavra, né? Lutero, por exemplo, ele nos diz, né, que assim como Gálatas, né, Gálatas é como se fosse um resumo de Romanos, Colossenses é como se fosse um pequeno resumo de Gálatas, né? E Colossenses tem esse propósito de orientar a igreja, né, dos Colossenses a respeito de problemas doutrinários, né? Tinha ali os que se chamavam os judaizantes, né, que eram estudiosos da Bíblia, da palavra, mas assim muito firmados nas tradições judaicas, né? E aí tentavam impor as regras e as tradições ao povo, e isso em detrimento de Cristo, né? Então Cristo ficava em segundo plano, as regras elas vinham sempre em primeiro plano, as leis vinham em primeiro plano, e o apóstolo Paulo então quer chamar a atenção a isso, né? E esse capítulo 2, por exemplo, diz Lutero, né, que o apóstolo Paulo adverte contra doutrinas humanas que o tempo todo se opõem à fé, descrevendo-as
como em nenhum outro lugar na Escritura, criticando-as de forma magistral. Isso é o que Lutero diz sobre esse capítulo 2 de Colossenses, né? E Colossenses, né, então, toda a carta é uma exortação que o apóstolo Paulo faz, né, aos falsos mestres, aos falsos ensinadores, que se tornavam, de certa forma, gananciosos, inescrupulosos, né, e que, de certa forma, eles tolhiam a liberdade da igreja, né, tolhiam a liberdade dos cristãos, de uma certa forma também impondo, com a imposição das regras, eles roubavam essas congregações, né, tirando delas, às vezes, até recursos que eram assim importantes para o sustento daquela igreja, né? E para então renovar a fé e firmar a fé dessa igreja, o apóstolo Paulo escreve essa carta, né, como uma orientação, né, como um ensino para aquela igreja, né? E serve também de ensino e orientação para nós, e também em nossos dias de hoje, né? Por isso eu quero convidá-los então a nós fazermos essa leitura. Eu vou ler aqui então do versículo 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, onde ele diz assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Então esse é o texto que nós temos aqui diante de nós, né? Onde o apóstolo Paulo, então, ele nos ensina. E ali no versículo 1, ele fala essa expressão, né? O quanto eu tenho trabalhado, né? Na linguagem tradicional fala o quanto ele tem lutado, né? Isso demonstra a grande preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja, uma preocupação pastoral, né? Ele queria o bem-estar espiritual daquela igreja. Então, a dedicação dele na questão de ensino. E a gente pode ver ali, né, que ele se preocupa tanto com a cidade de Colossos, né, como também a cidade de Laodiceia, né? Eram cidades próximas, né? Então, esse povo cristão que estava nessas cidades, né, ele escreve essa carta para eles, né? E assim, a tentativa dele, né, o que ele quer fazer com isso, né? Ele quer chamar a atenção aos erros teológicos que estavam ali acontecendo. E ele quer que esse povo, essa igreja, leve isso muito a sério, né? Porque negligenciar, por exemplo, erros teológicos, né, eles podem ser perigosos, né? Porque os erros eles vão se infiltrando de uma maneira tão sutil na igreja que eles acabam desvirtuando a igreja e conduzindo a igreja para um caminho que se distancia do amor de Deus e do próprio Deus, né? Então, a gente não pode, digamos assim, negligenciar os erros teológicos e nem achar que isso, com o tempo, isso passa. Não. O erro teológico, ele é como um fermento ruim, né? Vamos dizer assim, um fermento perigoso, né? Não é um fermento bom, mas é um fermento perigoso. E ele cresce, ele vai aumentando, né? E vai tomando conta e vai contaminando toda a igreja. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo aqui. E aí no versículo 2, né, ele chama atenção ali como ele tem trabalhado para que o coração
dele se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, né? Então, esse encher o coração de coragem, né? Tem aí uma ideia de consolo e um vínculo com o amor. Ele usa duas palavras aqui, né, para mostrar isso, e elas são muito interessantes, né, porque a primeira palavra que tem a ver com o consolo, né, que é esse encher-se de coragem, né? Então, o encher-se de coragem é consolar, e é uma palavra que também é usada para falar do Espírito Santo. De certa forma, ele está dizendo assim que esse consolo, ele é um consolo que vem a partir do Espírito Santo. E a outra palavra que ele usa, né, que é essa ideia desse vínculo com o amor, né? E essas duas palavras são verbos, na verdade, né? Eles estão no passivo, né? Ou seja, eu não consigo um autoconsolo, eu não consigo me vincular, é algo que vem de fora, eu sou passivo nisso, existe um agente para isso, e esse agente é o Espírito Santo, que nos consola e nos vincula em amor, ou nos une em amor, poderíamos dizer assim, tá? O apóstolo Paulo, ele chama a atenção a isso, aqui nesse versículo, né? E isso é muito importante. Isso serve para nós também hoje, né? O Espírito Santo continua, através da palavra, nos consolando e nos unindo nesse amor verdadeiro, esse amor que vem de Deus, né? O apóstolo Paulo quer, levar uma pessoa a unir-se, né? A esse ensino que ele está dizendo. Ele queria que aquela igreja se unisse ao ensino dele, né? Ter a mesma opinião, né? Ter a mesma opinião desse ensino que ele estava dando. Então essa era a ideia do apóstolo Paulo aqui, né? Nosso amor e a nossa unidade, elas não são produzidas pelas nossas próprias forças, né? Isso é uma bênção gerada, né, no amor de Deus em Jesus Cristo. E assim como foi na igreja ali, também é na igreja hoje, né? Então, se nós temos amor entre nós como irmãos e irmãs na fé, e se nós vivemos o dia a dia de nossas vidas, olhando para o nosso próximo, esse amor é algo que Deus produz em nós, é algo que Deus faz em nós, né? E quando temos essa compreensão, né, essa compreensão do Evangelho, que ele chama a atenção ali, né, para que se tenha a verdadeira compreensão do segredo de Deus. E aí ele diz, o que é esse segredo de Deus? Esse segredo de Deus é Jesus, é Cristo, né? Então, a verdadeira compreensão ou a convicção, né, desse segredo de Deus. E o segredo de Deus, que é Cristo, né, ele vem e acontece em nossas vidas através da palavra, né? Isso é baseado no verdadeiro poder da palavra de Deus em nossas vidas. E a palavra também, assim como tinha poder ali naquela igreja, continua tendo poder na minha vida e na sua vida. Quanto mais nós lemos a palavra, mais essa palavra vai fazer sentido para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Então, a mensagem da verdade, né, que o Espírito Santo ensina. E essa mensagem da verdade faz com que eles tenham um comportamento de acordo com essa palavra. Então, e isso acontece, não só aconteceu lá naquela igreja, mas como acontece hoje. Acontece comigo e acontece com você. Nós somos, transformados, mudados pela ação dessa palavra em nossas vidas. E aí lá no versículo 3, ele segue dizendo assim:
o qual é a chave que abre todos os tesouros, né? Então, esse segredo, né, que é Cristo, é a chave, né? Ele abre todos os tesouros escondidos ou ocultos, como se poderia dizer, né, do conhecimento e da sabedoria. Se nós queremos conhecer as coisas do amor de Deus, Cristo é a chave para abrir isso, né? E quem nos ensina isso é o Espírito Santo, né? É um desafio, né? É um desafio para nós como igreja, como é um desafio para aquela igreja, né? Especialmente é um desafio porque muitas pessoas, e ali na igreja para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo, e essa era a dificuldade que eles tinham lá, que éramos falsos mestres, né? Eles diziam que eles tinham uma percepção especial dos mistérios de Deus, ou visões, né? Então, quando a pessoa se abroga, né, a si essa capacidade de poder desvendar os mistérios de Deus e achar que ela tem uma percepção especial dos mistérios de Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção que só Cristo pode dar isso para nós. Isso não é algo que eu tenho, não é algo que nós produzimos, mas é algo que Cristo nos dá, né? E aí no versículo 4 ele diz, eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, né? O espírito de enganação, né? Esses falsos mestres queriam enganar as pessoas. E como nós vemos isso em nossos dias, com tantos falsos mestres à nossa volta, pegando a palavra, usando a própria palavra, né? E colocando ali a sua compreensão, né? A sua percepção da palavra, e aí acabam enganando o povo, as pessoas, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele não deixa espaço para o erro, né? E ele sabe porque que o erro, né? O erro no ensino, né? Esse engano, né? Especialmente esse engano persuasivo, esse engano que tenta convencer, persuadindo as pessoas, né? Isso só afasta as pessoas de Cristo, leva elas para longe de Cristo, não as aproxima. Assim, a minha percepção pessoal, o meu entendimento pessoal não aproxima de Cristo, mas afasta de Cristo. Mas a percepção que a palavra, que o Espírito nos dá, né, e o ensino que a palavra nos traz, né, quando ele ensina sobre Cristo e nos conduz em Cristo, isso nos aproxima, não é? E aí ele termina ali no versículo 5 dizendo que, embora no corpo eu esteja longe, em espírito estou com vocês. Em outras palavras, ele está, por isso ele escreve a carta, né? Ele não pode estar presencialmente com eles. Então ele escreve a carta, e a carta é como se ele mesmo estivesse ali. É uma forma, de uma maneira espiritual de ele estar presente com aquela igreja. Então é a ação do Espírito através da palavra que ele escreve. E essa carta, a palavra, ela está para nós. Então hoje o apóstolo Paulo está presente conosco porque Deus o inspirou a escrever. E essa inspiração faz com que essa palavra seja uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o Espírito de Deus presente. E o Espírito de Deus age nessa palavra. E o Espírito de Deus transforma através dessa palavra, né? Se Paulo se une ali com os seus ouvintes pela palavra, também Paulo se une a nós através da palavra, né? Porque essa não é uma palavra só de Paulo, é uma palavra inspirada de Paulo, é a palavra de Deus, né? E isso faz com que nós permaneçamos firmes na fé. É como ele termina, né? Ele diz, eu fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Então esse é o primeiro trecho, né, que nós lemos aí. Agora eu quero compartilhar com vocês, talvez até o versículo, vamos até ali o versículo 15, né, que fala a vida em união com Cristo. Eu vou ler até o versículo 15 e aí nós conversamos um pouquinho ali a respeito disso, né? Ele diz assim, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor,
Vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm esta natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Eu vou dar uma paradinha aqui, talvez seja importante. Depois nós seguimos do versículo 11 em diante. Eu terminei aqui no versículo 10. Né? Então, assim, aquilo que não é doutrina de Cristo nos afasta de Cristo. E se Cristo não estiver no centro, né, nós nos separamos da comunhão com Cristo, né, da comunhão com Deus, e nós nos separamos da comunhão entre nós, a comunhão verdadeira. Porque a comunhão verdadeira como igreja, ela só acontece quando nós temos essa comunhão vertical, né, e nessa comunhão vertical nós conseguimos espelhar a comunhão horizontal, essa comunhão cristã. E aí entra o versículo 6 aqui, né, que o apóstolo diz, olha só, portanto, né, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ele diz, vivam unidos com Ele. Esse aceitar, né, é como se nós estivéssemos recebendo Cristo, recebendo Jesus. Esse aceitar é acolher pela fé. É algo que acontece como resultado da fé, resultado da transformação em nossas vidas. A fé faz parte da nossa vida desde o dia do batismo. Nós até vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Então, a fé fazendo parte da nossa vida, estando presente em nossa vida, tá? Nós, pela fé que está em nossos corações, que é alimentada na palavra, que é fortalecida na palavra, nós podemos acolher em fé Jesus Cristo como nosso Senhor. Né? Por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, né, o apóstolo Paulo diz lá assim, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, quando nós dizemos Jesus é Senhor, então nós já estamos dizendo isso por fé. Estamos dizendo isso por fé, e se nós dizemos isso por fé, nós temos a salvação. Em 1 Coríntios, ele diz assim, por isso precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. Então, se alguém diz Jesus seja maldito, ele não está falando pelo poder do Espírito de Deus. E aí ele segue dizendo, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então, se dizemos Jesus é Senhor, nós estamos dizendo isso porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que faz parte de nossas vidas desde o dia do nosso batismo. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Né? Então, por que nós vivemos unidos com Cristo Jesus? Né? Porque nós aceitamos Cristo em fé, nós o acolhemos em fé em nossas vidas. Se eu creio em Jesus e acolho Jesus em minha vida, eu o recebo em minha vida, eu o aceito em minha vida, eu vou viver de acordo com Jesus. É isso que ele diz. Por isso ele coloca ali, portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo. Né? Aí ele coloca um imperativo. Vivam unidos com Ele. Não tem como viver distante de Cristo se Cristo faz parte da minha vida. Se Cristo faz parte da minha vida, eu vivo unido com Ele. O contrário também é verdade.
Se a minha vida é uma vida distante de Cristo, então eu não acolhi Cristo em meu coração. Então eu não creio em Cristo. Eu posso até dizer isso com a boca, mas o meu coração não. Porque a minha vida vai estar distante de Cristo. É isso que nós entendemos aqui. Ok? Aí ele segue dizendo no 7, né? Aí temos 3 verbos fortes, né? Que ele coloca ali, o enraizados, né? Aliás, são 2, né? Enraizados, estejam enraizados nele, né? Construam a sua vida sobre, aliás, mais um, e tornem-se fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Esse enraizar e edificar são 2 palavras, 2 verbos importantes, né? Porque o enraizar tem a ver com a natureza, né? As raízes, né? As raízes que se firmam, né? Então, isso que ele está dizendo, estejam enraizados neles. Aonde que nós colocamos as nossas raízes? Nesse Cristo que nós acolhemos em fé, e nesse Cristo no qual nós queremos também viver. É nele que nós vamos enraizar, né? Colocar as nossas raízes, vamos estar radicados. E aí ele diz ainda mais, construam a sua vida sobre ele. Por quê? Porque esse Cristo é o fundamento. Esse Cristo é a base. E sobre essa base nós vamos construir a nossa vida. Né? Então, isso, né? Esse enraizados, né? E esse construir, esse edificados, isso nos mostra e nos aponta algo que é firme e duradouro, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. É algo que é para toda a vida. Então, nós vivemos isso hoje, agora, mas isso vai eternidade adentro. Né? E esses 2 versículos, né, o versículo 6 e o 7, que são os versículos bases aí, né, para o tema da nossa igreja no próximo quadriênio, né, a partir do ano que vem, 2023, que começa, na verdade, no primeiro domingo de Advento desse ano. Né? Mas seguimos aqui, então, adiante do nosso texto, no versículo 8, então, ele diz, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos, né? Escravos por meio de argumentos sem valor. Então, enganar com argumentos sem valor. Né? Ele diz assim, cuida, não deixa que os argumentos sem valor... O que são os argumentos sem valor? Argumentos, ele diz no texto, que vêm da natureza humana. Os argumentos sem valor são os argumentos humanos. Né? Ele diz, não se deixe dominar por isso. Né? Não se torne refém disso. Na linguagem tradicional, para quem gosta da linguagem tradicional, lá ele vai dizer filosofias e vãs sutilezas. Né? Então, ele diz, não te deixe enganar por isso. Não te deixe enganar por isso. Por quê? Porque isso nos distancia de Deus. A filosofia ou esses argumentos que vêm da natureza humana, né, pode nos ajudar em muitas coisas, mas isso é impotente para explicar Deus adequadamente, é incapaz de explicar Deus adequadamente. A nossa razão não consegue explicar Deus, não consegue definir Deus adequadamente, a nossa razão. Nós precisamos da palavra. E para nós podermos explicar Deus a partir da palavra, o Espírito Santo age e precisa agir em nossas vidas. E ele só age através da palavra. Então, por isso nós precisamos colocar as nossas raízes, né, nessa palavra. Né? E aí ele segue dizendo ali, e se tornem cada vez mais fortes na fé. Né? É interessante isso, se tornem cada vez mais fortes na fé. Né? Ou seja, ele quer que nós exercitemos, pratiquemos e vivamos a nossa fé. Porque é um crescer. Como é que eu fortaleço? Como é que eu faço com que a minha fé se torne mais forte? Eu só consigo isso na palavra e nos sacramentos. Então isso é uma obra, uma ação que começa no dia do meu batismo. Continua pela palavra durante toda a minha vida.
né? E também pelo participar do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Ali eu me fortaleço, né? Como eu disse, ali eu me torno forte na fé. Se eu me distancio desses meios, eu enfraqueço na fé, né? Por isso é tão importante, né, também nós lermos, meditarmos, estudarmos a palavra, participarmos da Santa Ceia. E é importante dizer que a Santa Ceia é uma bênção que nós só temos no culto, na igreja, né? É preciso estar aqui presencial e é ali que nós vamos receber essa bênção especial da Santa Ceia. A bênção da palavra você está recebendo agora, de forma online, na sua casa, né? Você pode receber no culto, ao assistir o culto domingo. Há tantas outras mensagens que você assiste, né, e participa, né, de forma virtual, online. Mas a bênção da Santa Ceia, ela é presencial. É a presença real e verdadeira de Cristo em, com e sob o pão e o vinho, ali no comer e beber sacramental da hora da Santa Ceia, para nos dar, né, perdão, vida e salvação. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em 1 Coríntios 11, ele diz, né, eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Então, quando ele fala para essa igreja, a igreja de Corinto, né, ele chama a atenção que é uma igreja que, digamos assim, que segue, né, digamos assim, que dá importância, né, às instruções que ele passou para eles. E essas instruções são a palavra. Então é dar valor à palavra, né? Também, por exemplo, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Então é um crescer, há um crescer na fé, né? Nós crescemos e amadurecemos na fé no dia a dia de nossa vida ao meditarmos na sua palavra. Também em Gálatas, ainda no capítulo 4, lá no versículo 9, o apóstolo Paulo também diz assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Né? Ele faz essa pergunta para a igreja, aos Gálatas. Então, se nós conhecemos Deus, nós queremos permanecer em Deus. E para permanecer em Deus, é importante que nós, então, estejamos enraizados, como ele diz aqui, né? Estejamos enraizados e tenhamos a nossa vida construída sobre esse fundamento que é Cristo Jesus. E aí no versículo 8 ali, né, ele chama a atenção, né, que a gente tomar cuidado, né, para que ninguém nos torne escravos, né? Nós não podemos ser escravos de ensinamentos desse mundo, da sabedoria humana, que ele chama a atenção ali, né? Ok? No versículo 9, ele diz, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Né? Quer dizer, quando nós confessamos o credo, por exemplo, o credo niceno traz isso de uma maneira mais clara, né? Quando a gente diz lá, né, que Cristo é verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, de uma só substância com o Pai, né? Então aqui é uma afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo para essa igreja, né? No versículo 9 ali, que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. É verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, né? O Deus homem presente em nossas vidas, né? Jesus, ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo, né? É muito importante esse ensinamento. Isso aqui, na verdade, combate, digamos assim, esses ensinamentos que existem, né, de algumas igrejas, né, e é uma heresia, como se diz, né, antiga, lá do primeiro século, né, o primeiro, segundo século ali, que começa, né, que
um cidadão chamado Ário, né? Ele dizia que Jesus ele não é Deus, né? Ele é filho, ele é uma criatura de Deus, mas ele não é Deus, né? E nós não cremos assim, nós cremos que Cristo é Deus, né? Porque ele tem as duas naturezas, a natureza divina e humana. Na natureza divina, ele é pré-existente, ele sempre existiu. Como homem, ele é nascido de Maria, mas como Deus, ele é sempre presente, ele é verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, né? Como diz ali, de uma só substância com o Pai. Então é muito importante isso, né? E aí no versículo 10 diz, por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. A nossa união com Cristo, né, que começa no dia do nosso batismo, e acontece pelo estudar e meditar da palavra, né, pelo participar da Santa Ceia. Essa nossa união com Cristo nos dá uma união com Deus, né, uma união que nos torna verdadeiros filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que receberam por fé a salvação. A salvação que nós já vivemos, mas a salvação que está garantida para nós na eternidade. Os cristãos, eles têm tudo aquilo que eles precisam em Cristo. Não é fora de Cristo, mas é em Cristo que nós temos todas as coisas que nós precisamos. Ok? Então vai até ali o versículo 10. Agora nós então vamos ler ali do versículo 11 até o versículo 15. E diz assim, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele. E por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então até aqui vamos dar uma conversada sobre esses textos. Então a partir do versículo 11, ele começa ali falando da circuncisão, né? Circuncisão e batismo. Esse é um dos textos que nós até usamos, né, para justificar e mostrar, né, que há uma relação entre o batismo e a circuncisão. E nós sabemos que a circuncisão, por exemplo, era feita aos 8 dias de idade, né, nos bebês judeus. Era lei, assim, a lei de Deus dada, né, na antiga aliança, para que o povo fizesse parte da aliança, né, a circuncisão. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz justamente isso, né, que o batismo é a nova aliança, né, e compara o batismo à circuncisão. A circuncisão lá dos hebreus, ela era feita na carne, né, era algo, digamos assim, dolorido. E o batismo não, o batismo, ele diz, é a circuncisão feita por Cristo, ou seja, uma circuncisão espiritual, é algo que Cristo faz, ele nos marca, né, com a fé. Lá, na antiga aliança, na circuncisão dos hebreus, os bebês eram marcados na carne. No batismo nós somos marcados no Espírito e pertencemos a Cristo a partir daí, né? E aí no versículo 12,
né, ele diz ali, ó, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, mortos e ressuscitados. Então, no batismo nós morremos e ressuscitamos. E é importante que isso nós podemos chamar de a primeira morte e a primeira ressurreição. Isso nós também ensinamos quando falamos do batismo, né? Por isso o batismo para nós ele é um sacramento. Por quê? Porque no batismo, ao sermos batizados, nós estamos morrendo, né? Morrendo para os nossos pecados, né? Porque Cristo nos perdoa, né? E ao nos perdoar, nós morremos para os nossos pecados. Mas nós não permanecemos mortos, nós recebemos uma nova vida, né? E ao recebermos uma nova vida pelo perdão dos nossos pecados, né? Então nós estamos ressuscitando. Por isso nós dizemos a primeira morte e a primeira ressurreição. Então, quando nós recebemos o batismo, nós estamos recebendo isso, a primeira morte e a primeira ressurreição. E é importante porque que nós recebemos isso, para que a segunda morte, a nossa morte física, né, quando nós morremos aqui e todos nós vamos morrer, para que essa morte não tenha poder sobre nós, né, e nós recebamos a segunda ressurreição, que é a ressurreição do último dia, lá no juízo final. Então lá nós vamos receber essa segunda ressurreição. E elas estão ligadas, né? O batismo nos dá isso. O batismo nos dá a vitória sobre a morte. A nossa morte física aqui nesse mundo. E nos dá a certeza e a garantia da ressurreição para a eternidade. Por quê? Porque no batismo nós já recebemos a primeira morte e recebemos a primeira ressurreição. Ou seja, nós morremos para os nossos pecados e ressuscitamos, segundo Cristo, para uma vida de fé. E por isso, né, nós voltamos lá no versículo 6 e 7, quando ele fala que nós vamos viver unidos com Cristo. Então, por que nós vivemos unidos com Cristo? Porque nós recebemos, né, a nova vida, a ressurreição. E aí no versículo 13, ele diz, ó, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Então reafirma essa verdade, não é? Éramos espiritualmente mortos, não é? Espiritualmente mortos, mas nós revivemos. Por exemplo, no Salmo 51, o salmista Davi ele diz, né, de fato tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. Então, assim, o pecado, ele nos mata espiritualmente. Nós somos mortos espiritualmente pelo pecado, né? Por isso, quando recebemos o perdão dos nossos pecados, nós estamos, morrendo para o pecado. Porque antes do perdão, nós vivemos para o pecado. Então nós precisamos morrer para o pecado para poder ressuscitar, né, para uma vida na presença de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está aí nesse versículo nos ensinando. Aí no versículo 14, né, ele então diz ali que ele pregou na cruz, né, a nossa conta de pecados. Toda a nossa conta de pecados está pregada na cruz. O que Jesus faz na cruz, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua morte na cruz, é o pagamento. Ele paga ali pelos pecados de toda a humanidade, né? E quando nós, então, recebemos a primeira ressurreição, ou ressurgimos para Cristo, ou recebemos a nova vida, né, nós estamos ali recebendo o perdão dos nossos pecados. No versículo 15, ele diz assim, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então é uma forma de mostrar para nós, né, que Cristo, por exemplo, esse desfile de vitória é uma linguagem figurada que se usa, né, que os romanos, quando eles venciam uma batalha,
né, eles entravam em Roma, né, em um grande desfile, né, com as armas que eles haviam, assim, dos exércitos derrotados, né, eles pegavam as armas e levavam elas para mostrar para a população de que eles haviam vencido uma guerra. Né, as armas, os prisioneiros, então, eram levados assim de forma humilhante para dentro, né, para mostrar para a população a sua vitória. Isso era um desfile de vitória, assim, para mostrar que eles eram vitoriosos. Né? Então, o apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem para dizer que com a morte de Jesus na cruz, né, com a sua ressurreição, ele faz esse desfile de vitória, né, sobre, como ele diz ali, né, os governos e as autoridades. Né? Então aqui tem um sentido, por exemplo, pessoal, né, no sentido assim, dos anjos, os anjos decaídos, aqueles que nos querem afastar da presença de Deus e nos tentam, né? Ou um sentido impessoal também, né? Por exemplo, governos e sistemas econômicos e instituições desse mundo, né? Que na verdade querem nos afastar de Deus, né? que nos querem distanciar de Deus, que querem nos impor coisas desse mundo. Né? Ou os próprios demônios, né, que vêm mascarados como ídolos ou falsos deuses. Né? O mundo está cheio de ídolos. Né? Nós criamos ídolos pessoais para nós, ídolos que acabam invadindo e tomando conta do nosso coração e que acabam muitas vezes nos afastando de Deus. Né? E é bem fácil, muitas vezes, identificar isso nas pessoas. Então, é isso que ele está colocando aqui. Né? O que Cristo fez nos liberta disso tudo. Nos liberta disso tudo. Né? A busca de segurança, né? Se nós buscamos segurança nas coisas desse mundo ou na criação de Deus, e não no Criador, ou seja, em Deus, isso vai acabar em desastre, isso vai acabar em morte. Né? Quer dizer, não é aquilo que Deus criou que deve ser o meu objeto de fé, mas é o Criador, é Deus que deve ser o meu objeto de fé, né? E a sua obra para me salvar. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Vamos ler então agora do versículo 16 até o versículo 19. Ele diz assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês. Porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Então, nesse trecho aqui do versículo 16 até o versículo 17, continua nos mostrando aí, né, que nós não podemos e não precisamos e nem devemos ser reféns, né, das regras, das leis, né, das coisas inventadas por seres humanos. Né? Então, na verdade, nós não somos reféns de leis de cerimônias, as leis cerimoniais, né, que eram ali, nesse tempo, usadas, né, para constranger e coagir as pessoas a uma vida de piedade. Né? E o apóstolo Paulo diz, não são essas coisas que nos aproximam de Deus. Então, não são as leis cerimoniais, não é você guardar uma festa da lua nova, não é você guardar o sábado, não é você guardar o dia santo que vai te aproximar de Deus. O que te aproxima de Deus é aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Ele diz,
talvez alguém se pergunte, mas essas leis não existiam na palavra? Sim, elas existiam. Elas foram instituídas por Deus lá atrás, mas elas tinham um motivo, elas tinham um propósito, que era apontar para Cristo. Né? Então, elas são uma sombra, né? É como se fosse uma sombra de Cristo. A sombra não é o Cristo. A nossa sombra, ela só diz que nós estamos ali, né? Mas ela não é palpável, ela não é tocável. Né? Agora nós somos. A sombra, ela indica que nós estamos presentes. Então as leis, elas eram a sombra de Cristo. Elas indicavam que Cristo era real e verdadeiro. Né? E que Cristo estava vindo, que Cristo estava chegando. E ele chega. E ele então se torna real e verdadeiro quando ele nasce, né? Ali do ventre de Maria, e se torna o nosso Salvador. Ele vive, né, para entregar a sua vida na cruz por nós. Então ali acontece a verdadeira e assim, aquilo que é verdadeiro e real. Né? As leis cerimoniais eram sombras. Ele diz, e isso não pode fazer ou ser assim, algo que nos faça reféns. Né? O que nos deve fazer reféns é o amor e a graça de Deus. Nós somos reféns apenas da graça e do amor de Deus. Né? Se eu quero assim, viver minha vida de uma maneira que, digamos assim, que eu esteja em paz e em tranquilidade, eu preciso me apegar à graça e ao amor de Cristo. O obedecer e seguir regras e leis, isso até pode acontecer, mas apenas isso se torna algo possível, né, e aceitável se eu estiver na graça de Deus, estiver assim, vivendo a plenitude da graça de Deus através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 15, ele diz assim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, essas leis, elas tinham um propósito, e esse propósito se cumpriu. E quando se cumpre, ele encerra. Então, eu não posso mais usar aquilo que tinha um propósito que se encerrou. O propósito se encerrou aqui. Eu não tenho que pegar isso daqui e puxar para cá. Daqui, a partir de Cristo, tem outro propósito. É a graça. É aquilo que Cristo faz. Ele nasceu aqui para ele fazer algo. Até aqui a lei fez algo. Até aqui, quando Cristo nasceu, até aqui a lei faz algo. E a partir daqui, a partir de Cristo, né, é aquilo que ele faz na cruz por nós. Né? E aqui, assim, eles estavam tentando obrigar a igreja a seguir aquelas regras. Né? E o apóstolo Paulo, então, diz para eles, não, vocês não podem ser reféns daquilo. Né? Aquilo são apenas uma sombra do que viria, e o que veio é Cristo, o nosso Salvador. Lá no versículo 18, né, então justamente ele segue dizendo, não deixem que ninguém os humilhe, né, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Volta de novo aquilo que nós já falamos antes, essa questão da pessoa achar que tem uma visão especial. Né? Não é o que as pessoas pensam, o que elas fazem, mas a graça de Deus. É isso que importa. Né? Então, nós não podemos olhar só para aquilo, se eu faço isso, né, se eu sou bondoso, se eu sou caridoso, se eu sou atencioso, e se eu ajudo as pessoas, é isso que vale. Não. Assim, isso faz parte da minha vida, mas diante de Deus, o que vale é a graça. É o que Deus faz por nós. Não é o que eu faço que conta diante de Deus, mas é o que Deus faz por mim é que conta, que é a minha salvação. Né? Então nós não podemos nos deixar iludir, né, por aqueles que dizem ter essas revelações especiais. Né? Deus se revela na palavra.
Eu preciso ler, meditar a palavra. Essa é a revelação de Deus. Se alguém diz, eu tive uma revelação, e Deus... Não, Deus não se revela assim. Deus se revela na palavra. Para nós, ele se revela na palavra. Então, você quer conhecer Deus, é na palavra. E isso o apóstolo Paulo está então chamando a atenção aqui, para que essa igreja, né, ela busque a palavra, se enraize nessa palavra, né, se firme, se construa sobre essa palavra, né, porque essa palavra é Cristo, o nosso Salvador. E no versículo 19, né, então ele finaliza esse trechinho aí dizendo, né, elas não estão ligadas a Cristo, né, essas pessoas, né, que pensam dessa forma, então elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Né? Cristo é o cabeça de toda a criação. Né? Ele é a cabeça da criação e é a causa da nossa salvação. Ele é o responsável pela nossa salvação. Essa é a obra de Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 5, ele diz, né, quando ele fala do relacionamento entre marido e mulher, né, e aí ele usa justamente essa figura de linguagem do relacionamento de Cristo com a igreja. Né? E aí quando ele fala, por exemplo, do marido, né, ele diz, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ele diz, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Quer dizer, então, quem é que salva a igreja? É Cristo. É Cristo que salva a igreja. É o cabeça que salva a igreja. Cristo é o salvador da igreja. Né? Então esse é o sentido que ele coloca aqui. E para finalizar então, eu quero compartilhar com vocês ali ainda o versículo 20 até o versículo 23. Né? Talvez até tenhamos que ler aí no capítulo 3, até o versículo 4, que fecha esse trecho. Vamos ali. Ele diz assim, ó, vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornaram inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas do lado alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e se tornarão parte da sua glória. Então ele reafirma essa questão, né, de nós não sermos reféns, né, reféns das regras e das leis, né, que dizem, como ele diz ali, não toque nisso, não faça aquilo, não prove aquela coisa. Então, quando se começa a dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo, né, nós começamos a ter problemas e dificuldades, porque isso são regras, né, e nós não podemos ser reféns de regras, né, nós temos que ser reféns da graça. As regras, elas são importantes? São importantes. Nós precisamos de muitas regras. Nós somos seres sociais e numa sociedade nós precisamos de muitas regras. Mas elas são regras que nós convencionamos para viver aqui nesse mundo. Deus tem regras que ele coloca para nós. Por exemplo, os 10 mandamentos são regras que ele nos coloca. Sim, elas são regras colocadas para que nós tenhamos um bom convívio aqui nesse mundo. Mas os 10 mandamentos não são para nós um caminho possível para a salvação.
Seria se nós conseguíssemos cumprir 100%, e nenhum ser humano consegue. O único que conseguiu cumprir 100% foi Cristo. E mesmo assim, cumprindo 100% as leis, ele entrega a sua vida em morte de cruz. Nós não conseguimos, nós somos incapazes para isso. Então, os mandamentos, as regras, nós as consideramos e as tomamos para nós. E, digamos assim, as seguimos por fé, para que a nossa vida aqui nesse mundo possa ser uma vida mais organizada, mais digamos assim, estruturada. Então é para isso que nós as usamos. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, a partir dos 10 mandamentos, se nós não obedecêssemos os 10 mandamentos, nossa vida seria um desastre, total e completo. Né? Seria uma loucura. Né? Vocês podem pegar um mandamento pelo outro e aí dizer, olha, vamos desobedecer, digamos, o 5º mandamento, não matarás, vamos eliminar esse. E você não tem pecado ao matar as pessoas. O que seria? Seria uma destruição completa. Né? Seria o fim de tudo. Né? E assim todos os outros. Né? Então eles são proteções que Deus nos dá para que nós possamos conviver. Então eles não podem ser tomados como um meio para a salvação. Né? O que nos leva, o que nos dá a salvação é o que Cristo fez. Por isso o apóstolo Paulo quer chamar a atenção aqui a essa igreja. O objetivo desse texto do apóstolo Paulo, em 2 Colossenses, é justamente mostrar para a igreja que ela precisa viver unido com Cristo. Né? Como ele diz ali, né? Porque nós aceitamos Cristo como nosso Senhor. Então nós vamos viver unidos com Cristo. Né? Vamos enraizar a nossa vida e construir a nossa vida. Enraizar em Cristo e construir sobre Cristo. É firmar ali em Cristo. Então, Cristo é aquele que vai nos dar a salvação. E as leis que nos são dadas são para quê? Como salvos, como aqueles que receberam de Cristo a salvação, nós possamos viver de uma maneira justa, piedosa, correta e da melhor forma possível, né? Protegidos, né, de todas as formas, para que possamos exercer e praticar também o amor cristão entre nós como seres humanos. Então esse é o grande propósito de Deus, né, com essa palavra que Ele nos dá aqui em Colossenses. O que eu teria para compartilhar com você sobre esse texto seria isso, né? Então eu quero, de uma maneira muito especial, agradecer aí por esse momento e por podermos compartilhar essa palavra, né, de Colossenses com vocês. Com certeza nós vamos voltar a ver essa palavra, esse texto, essa temática, ela vai ser recorrente, nós vamos voltar a ela mais vezes, né? Porque, como eu já disse antes, né, o tema do próximo quadriênio da IELB, né, e é um tema fantástico, espetacular. Nós temos materiais extraordinários que foram produzidos pela igreja, né, para essa temática. E nós queremos compartilhar isso com a igreja. Que Deus possa estar no coração de cada um de vocês, né, que essa palavra faça sentido, né, que vocês possam, né, de fato e de verdade, né, como diz ali, especialmente o versículo 6 e o 7, né, já que vocês aceitaram, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem cada vez mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. O princípio da igreja é ensinar a fé, ensinar a palavra, ensinar a doutrina bíblica, né? E é através da palavra que nós nos tornamos fortes na fé. Esse é um propósito da palavra, e esse é o desejo do coração de Deus para a sua igreja, para mim, para você, para todos nós. Que Deus esteja com todos vocês. Quero convidá-los para nós orarmos de novo ao nosso Deus e desejando que Deus continue sempre com todos vocês. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças porque tu nos conduziste nessa reflexão, nesse estudo da palavra. Pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos,
para que continuem meditando, refletindo na Tua Palavra, que possam continuar todos os dias de suas vidas buscando a Tua presença, buscando a Tua Palavra, aceitando Cristo Jesus como Senhor, acolhendo-o em seu coração por causa da fé, e assim possam viver unidos com Ele. Permita, bondoso Deus, que cada um dos Teus filhos, povo da Tua igreja, que receberam a nova vida em Cristo Jesus, possam enraizar as suas vidas e construir as suas vidas em Cristo e sobre Cristo, e assim também se tornarem cada vez mais fortes na fé pela ação do Espírito Santo através da palavra. Abençoa, ó Pai, a nossa querida igreja de maneira especial. Pedimos a Tua bênção sobre a nova direção da igreja que foi eleita na última convenção nacional. Dê a cada um dos integrantes da diretoria que recebeu esse voto de confiança da igreja para cuidar, conduzir a igreja segundo a palavra, para que possam ser instrumentos nas Tuas mãos. Enche o coração deles de alegria, de disposição e de gratidão. Olha também, ó Pai, por todos os departamentos, comissões, enfim, todas as pessoas que foram eleitas para servirem na Tua igreja. Permita, ó Pai, que possam fazê-lo sempre com alegria, com disposição e com amor. Abençoa também a direção do conselho diretor, para que, como instrumentos nas Tuas mãos, sejam também uma bênção para a igreja, e que o conselho diretor, junto com a diretoria nacional, possam cuidar de uma maneira alegre, bonita, corajosa e confiante, com muito amor, da nossa querida igreja. Esteja também, ó Pai, junto daqueles que sofrem, que passam por dificuldades na sua saúde. Cuida carinhosamente de cada um deles. Tu conheces tantos que estão sofrendo, ó Pai. Nós queremos pedir por cada um deles. Olha também por aqueles que vivem um momento de luto. Dê a eles o consolo, o conforto necessário para poderem sempre encontrar na Tua presença o cuidado, encontrar na Tua presença o amparo, as forças para seguirem em frente, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós oramos a Ti, bondoso Deus, em nome dEle, e pedimos a Tua bênção sobre todos. Amém. Muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. Que Deus continue com cada um de vocês, e convido-os para estarem conosco nas nossas atividades do final de semana, nosso culto, no sábado, culto contemporâneo, também domingo pela manhã, nosso culto às 10 horas, e na próxima semana também às 20 horas na terça-feira, às 20 horas na terça-feira, o nosso estudo bíblico. Que Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado.